Graça e a paz. Que Deus abençoe profundamente você e a sua família. E o Senhor fale conosco, mediante a sua palavra poderosa que prevalece. Palavra que faz transformações, que é um meio de graça, de poder do Senhor para as nossas vidas. Deus esteja conosco. Eu quero compartilhar hoje um pouco da experiência de Davi, quando derrotou Golias. E, efetivamente, do ponto de vista de aplicação, nós temos nossos Golias, né? Todos estamos numa trajetória no deserto, enfrentando os nossos inimigos. Quem anda com Jesus foi convocado para uma guerra espiritual poderosa, com inimigos poderosos, com o objetivo único, exclusivo de fazer com que fracassemos nessa jornada espiritual. Porque sim, ser salvo é começar uma jornada espiritual. É muito mais do que o que se diz hoje. Eu vou ser salvo é melhorar meu casamento, melhorar minha vida financeira, ficar próspero, rico, ter felicidade. Até o próprio conceito de felicidade é inflacionado, distorcido, faz parte de uma figura de linguagem hiperbólica. E aí vai. Essas maneiras de fazer a leitura do que é a vida espiritual são absolutamente, primeiro, equivocadas. E não só isso, elas são pervertedoras, ou seja, elas nos tiram do caminho correto, do caminho certo. Entretanto, nós temos realmente os Golias para enfrentarmos. Davi tinha um dele. Enfrentou outros inimigos. Golias foi o primeiro. Evidentemente que o maior adversário de Davi foi efetivamente ele mesmo. E se você continuar estimulado por essa mensagem, continuar estudando a história de Davi, assim como a revelação apresenta, com mais carinho, com mais concentração, você vai perceber isso. Os inimigos que Davi enfrentou, e a maioria deles eram super históricos e humanos. Os verdadeiros inimigos estavam dentro de Davi, eram suas próprias sombras. E também estavam na pessoa e na atuação desse império do horror, orquestrado, comandado por Satã. Muito bem. Nós temos os nossos inimigos, os nossos Golias, no deserto, rumo a Canaã, rumo àquela experiência que teremos com o Senhor de apoteose, de glorificação, de redenção absoluta da nossa vida, que hoje nós temos apenas um prato de entrada no novo nascimento, na transformação profunda que Deus faz em mim e você, se é que de fato nós somos de Deus, porque hoje em dia se fala ser de Deus num nível muito irresponsável, de forma extremamente vaga, numa perspectiva absolutamente lato, e a gente não tem realmente a certeza do que de fato é ser de Deus, né? De ser espiritual, porque vão se jogando um monte de ideias, conceitos, de princípios que não fazem parte da estrutura axiológica, ou seja, da estrutura de significado que de fato é o reino de Deus. O reino de Deus é uma estrutura de significados e muita gente está colocando coisas, inserindo princípios que não fazem parte da vida de Deus. Eu mesmo escrevi até no Instagram sobre essa história de lei do retorno. Isso é uma balela, já disse isso, é uma balela feita por teólogo de quinta categoria, de segunda mão, porque a vida cristã é pura graça de Deus.
E tudo o que acontece de retorno é apenas resposta ao que o Espírito Santo faz dentro de nós para essa balela, essa besteira de gente que não conhece graça e não sabe nada de salvação. Essa é a grande verdade. E outros princípios, como, por exemplo, teologia da prosperidade, o conceito que se fazem pegando palavras de Jesus, isolando-as do seu contexto original, como vida abundante, onde a ênfase ali, a vida espiritual zoe, que entra em nós e nos faz espiritualmente ricos diante de Deus, com a sua graça poderosa, com a sua bênção espiritual, que também, evidentemente, vai abençoar a nossa vida física, mas a ênfase que eles dão é absolutamente equivocada. E eu não vou perder tempo aqui falando desses princípios, vocês podem pesquisar com mais carinho e talvez em outros vídeos eu fale mais disso. Eu quero falar hoje de como derrotar esse Golias, aprendendo como é que Davi fez isso. O capítulo é 17, a unidade textual que eu escolhi está aqui do versículo 32 até o versículo 54. Vamos estudar alguns textos. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender aqui, nessa mensagem, quando pensamos na derrota de Davi face Golias, é entender que, ao enfrentar o Golias, não devemos nos concentrar em seu poderio, sua magnitude e sua capacidade de combate. Porque foi isso que Davi fez. Imagine aí, sai do meio do filisteu, porque essa técnica que foi usada ali era comum quando as pessoas queriam evitar muito derramamento de sangue, então eles colocavam um campeão de um lado e um campeão de outro. Isso acontecia muito, é muito comum. Então imagine que os filisteus chamaram o seu campeão. Agora imagine no meio do exército do filisteu vai surgindo um verdadeiro gigante de 2,90 m. Golias tinha 2,90 m. Davi não chegava a 2 metros. Não chegava a 1,90 m. Um homem poderoso, não era um gigante apenas esquelético, não. Um gigante poderoso, forte, com armas poderosíssimas. Imagine aí o tamanho da espada de Golias, da lança de Golias, do escudo de Golias, da armadura de Golias. Imaginem que era um inimigo poderoso. Agora olha aqui. Então Davi disse ao Saul, versículo 32, que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Note isso. Contudo, Saul respondeu a Davi, tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Olha o contra-argumento de Davi. Mas Davi argumentou diante de Saul, quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai e surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha da sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e o matava. Note isso ainda. O teu servo venceu o leão e o urso. E assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Você entendeu agora? Davi não estava nem aí para o tamanho dele. Davi não estava nem aí para o seu espectro ameaçador, amedrontador. Davi estava olhando para o Deus de Israel, estava olhando para Deus, e Davi estava pautado a partir das suas experiências com o Senhor. Para Davi, Golias era igual um urso que ele enfrentava, era igual um leão que ele enfrentou. Ele sabia que aquele poder que o Deus vivo de Israel estava ministrando em sua vida, colocando nele, era efetivamente suficiente para derrotar aquele filisteu. Então, quando ele se colocava diante de Golias e ele olhava para Golias, ele via tão somente mais um inimigo que Deus iria fazê-lo derrotar. Do mesmo jeito que fiz com o urso, da mesma forma que fiz com o leão, farei com esse.
simplesmente porque está se levantando não contra mim, mas contra o Deus vivo de Israel. Não é uma figura, não é um ídolo que eles cultuam, não. É o Deus vivo. E é interessante que aqui o autor coloca o nome Yahvé, né? o nome sublime de Deus, né? Mostrando claramente a quem Davi estava dizendo. Ele estava falando de Deus vivo e poderoso, o Deus vivo, não um Deus morto, não um ídolo, não um espectro, não um conceito, não uma religiosidade, mas o Deus vivo. Agora entendam isso, nós só poderemos derrotar os nossos inimigos, os nossos Golias, se da mesma maneira que esse servo de Deus, nós olharmos para o Deus vivo, olharmos para um Deus que para o Deus que intervém, para o Deus que se estabelece, para o Deus o qual não há equiparações para o nosso Deus, não há equiparação para o poder que Ele nos deu, porque o poder que Ele nos deu foi o poder do Espírito, o doce Espírito Ruach, Lekadosh, o Espírito Santo que carimbou a sua vida e a minha, que nos batizou no corpo de Cristo, que nos revestiu com esse batismo também, para que possamos ser cheios dele e ser testemunhas dele em meio a esse mundo em trevas, como dizia Paulo, brilhando como um luzeiro, uma luz brilhante, uma supernova poderosa. Não podemos olhar para o tamanho do Golias. Não podemos olhar para a qualificação do oponente. Não devemos olhar para as circunstâncias e conjunturas que ele fomenta. Devemos olhar para Deus. Não devemos ter medo da multidão que os acompanham, porque sozinhos com o Senhor nós somos maioria, dizia John Knox. E olha o que ele fez na Escócia, ao ponto de que a rainha dizia: eu temo mais as orações de John Knox do que os canhões da Inglaterra. Precisamos ser um povo de oração, um povo que busca não essa lista absolutamente consumista que hoje se caracterizou o exercício de oração do povo de Deus, mas buscar a presença de Deus, buscar o poder de Deus, buscar a presença do Eterno e fazer da oração um diálogo profundo e verdadeiro com Deus vivo de Israel. Precisamos ter experiência verdadeira com Deus vivo de Israel. E assim, será fácil derrotar os nossos Golias. Assim como Davi, essa mesma tranquilidade, ele olha para o Golias e fala: esse daí é pequeno, é coisa pequena. Que possamos experimentar assim, desse jeito. Próximo vídeo nós continuaremos nessa experiência de Davi. Deus abençoe.